Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um ESPPcast, o podcast da Escola de Saúde Pública do Paraná. Eu sou Romeu Sprenger e hoje, dia 17 de setembro de 2024, data da gravação desse episódio, é celebrado o Dia Mundial da Segurança do Paciente, instituído pela Organização Mundial de Saúde. E para falar sobre esse tema, convidamos a Ana Lídia. Ela é enfermeira e atua na Coordenadoria de Vigilância Sanitária da CESA. Então, roda a vinheta. Seja muito bem-vinda, Ana Lídia. E, para começar, eu quero te perguntar como você define de forma abrangente o conceito de segurança do paciente? Oi, Romeu. Primeiramente, bom dia. Obrigada pelo convite, né? Estar falando de segurança do paciente, a gente estar nesse momento de conversa, onde a gente consegue difundir um pouquinho mais a temática de segurança do paciente, é quase que uma obrigação nossa, né? Como você perguntou ali, como que poderíamos definir de uma forma abrangente a segurança do paciente? Então, resumidamente, a segurança do paciente é evitar causar danos a um paciente que vai procurar um serviço de saúde, tá? Mas como que a gente pode fazer isso, né? Como que a gente pode trabalhar, né, essa definição, esse conceito, levar para o nosso dia a dia a segurança do paciente? Então, primeiramente, o que que a gente precisa? A gente precisa que os nossos serviços, eles tenham estruturas organizacionais seguras, né? Organizadas. Para a gente trabalhar um pouquinho mais a segurança do paciente, nós precisamos ter processos de trabalhos bem fundamentados. Eu preciso ter equipes treinadas, eu preciso ter protocolos implantados dentro dos serviços de saúde. A partir do momento que eu tenho uma estrutura bem organizada e eu tenho processos de trabalhos também bem alicerçados dentro dos serviços de saúde, com certeza a gente vai estar trabalhando para a redução do risco, né? Para evitar que danos, que eventos adversos aconteçam àquele paciente que foi procurar aquele serviço. Porque, afinal de contas, o paciente vai procurar um serviço de saúde é porque ele está com uma queixa, é porque ele está com algum problema. Então, esse paciente, ele não pode chegar no meu serviço de saúde e sair pior do que ele chegou, né? Minimamente, ele vai voltar para o seu domicílio ou vai estar ali e permanecer com aquela queixa inicial dele, ou tratado, ou curado. Agora, o que ele não pode sair é com algum problema que ele não tinha quando chegou no meu serviço e vai sair de lá. Então, conceito de segurança do paciente nada mais é do que eu realizar as atividades, né, de forma organizada, manter protocolos clínicos, né, e de assistência atualizados, eu ter o apoio de uma gestão, eu ter uma estrutura de atendimento também bem organizada para que a gente não cause nenhum dano a esse paciente que foi procurar o serviço de saúde. Entendi. Então, é muito importante que toda a equipe que atua nessa instituição de saúde seja ciente de todos esses procedimentos para que cada um faça a sua parte de acordo com aquilo que foi estabelecido, né? Sim. Isso vai evitar eventos adversos. Quais seriam as principais causas nos ambientes de saúde em geral de eventos adversos? Então, primeiro, antes de eu falar das causas, eu acho que é importante a gente falar um pouquinho de evento adverso. O que é o evento adverso, né? O evento adverso é uma situação que ocorreu com um paciente que foi procurar um serviço e que não deveria ter ocorrido, que ela poderia ser evitada. Mas isso é uma questão bem mais profunda, né? Que depois, talvez num outro momento, a gente consiga falar dos tipos de eventos adversos ali que
que podem acontecer e qual a gravidade. Mas então, falando do evento adverso, quais que são as principais causas? Seria a falta de conhecimento dos profissionais, porque hoje em dia nós temos profissionais se formando, né, em tantas escolas por aí, onde muitas delas ainda não tratam a temática segurança do paciente na sua grade curricular. Sim. Então, às vezes, é a falta de formação, é aqueles serviços onde a gestão, a alta direção, ela procura trabalhar com o mínimo de mão de obra possível. Então, às vezes, os profissionais estão extremamente sobrecarregados, tem profissionais que trabalham em mais de um local de serviço, né? Fatores comportamentais. Às vezes, a pessoa está passando por um grande problema no seu domicílio, no seu trabalho, ou com a própria gestão, enfim. Essa parte comportamental, ela afeta, ela pode estar causando, né, uma falta de cuidado daquele profissional e, com isso, ocorrer um evento adverso. Outra coisa que pode ocasionar, né, os eventos adversos é falta de apoio da gestão do estabelecimento de saúde. E quando eu falo gestão, eu não falo de gestão pública ou privada, eu falo de todos os tipos de gestão, né? Tanto para serviços públicos, filantrópicos, privados. Às vezes, a gestão só está preocupada em retorno financeiro, né? Em cortar pessoal. Então, isso tudo vai impactar e pode ocasionar, né, um dano para o paciente. Entendi. Por quê? Pode falar. E o familiar, o próprio paciente, quando ele está recebendo um atendimento, se ele não estiver bem informado sobre o tratamento, sobre o diagnóstico, isso também pode afetar no andamento desse atendimento e causar um evento adverso? Sim. Hoje a gente... Até foi importante você tocar nessa temática, né, do cidadão, do usuário, do Sim. familiar, porque na próxima semana nós, enquanto, já dando um spoiler, né, enquanto Secretaria de Estado da Saúde, a Divisão de Vigilância Sanitária em Serviços de Saúde, nós vamos estar lançando um e-book que ele é voltado para o cidadão. Nossa, né? Que bom. O cidadão pela segurança do paciente, o cidadão e a segurança do paciente, onde nós damos várias dicas de como que o paciente, como que o familiar, como que o cidadão, ele pode ser integrado, né, no seu cuidado. O que ele tem que estar atento para evitar que aconteça um dano para aquele paciente que está ali precisando de qualquer tipo de serviço. Então, a gente dá várias dicas nesse e-book que ele é voltado para o cidadão, tipo, higiene de mãos. Não tem problema se o paciente, se o familiar, se o cuidador chegar e perguntar para o profissional de saúde: você lavou as mãos antes de fazer o meu procedimento? Com essa simples pergunta que um cidadão ou um paciente faça para o profissional de saúde, ele pode estar evitando, né, que nós tenhamos uma transmissão de micro-organismos ali, né, uma infecção cruzada. Não tem problema o paciente ou o familiar chegar e perguntar para a gente: qual medicamento você vai fazer para mim? Por quê? Porque quando ele pergunta, ele vai ser uma dupla checagem, onde o profissional vai conferir a medicação que ele está fazendo ali para falar para o familiar, para o paciente, para o cuidador, e com isso evitando que ocorram danos. Sim. Então, tem diversas maneiras, né, do paciente, do familiar, do cuidador intervir nesse cuidado. Até porque o profissional que vai fazer o procedimento de aplicar aquela medicação, não foi ele que receitou e também não foi ele que separou, né? Então, chegou para ele, talvez ele possa fazer mais uma verificação do medicamento, da prescrição médica, e o próprio paciente, naquele momento, ele pode se lembrar, né, que tem uma alergia àquela medicação, pode informar o profissional de saúde. Então,
bem legal saber que o paciente, o familiar que está acompanhando, ele estando bem informado, ele contribui também para evitar algum evento adverso, contribuindo assim com a sua própria segurança, né? Sim, com E a melhoria certeza. também do serviço de saúde. Então, Romeu, só retomando aqui da tua fala, né, que você falou que é o médico que prescreve, é outro profissional que separa, é outro que vai fazer a administração. Então, quando a gente fala de segurança do paciente em relação à medicação, é independente do serviço, seja ele ambulatorial, seja ele um consultório, seja ele um serviço público, uma unidade de saúde, uma unidade de urgência e emergência ou até um hospital de grande complexidade, nós trabalhamos muito seriamente com essa questão dos certos na medicação. Porque hoje já tem vários certos, então começou com 5 certos, 9 certos, 13 certos, 15 certos, muitos certos. Então, sempre tem alguns cuidados básicos na hora de fazer a administração de medicação. E a dupla checagem. Então, o medicamento foi prescrito, se há num hospital, o farmacêutico vai conferir aquela prescrição do médico e ver se não tem nenhum tipo de interação medicamentosa. Se tiver, ele já vai fazer esse diálogo com o médico para que não ocorra dano para o paciente. Explica para a gente sobre a interação medicamentosa. É que, assim, alguns medicamentos, eles interagem entre si. Então, tem medicamentos São que eu não posso... incompatíveis. Exatamente. E daí, quando não tem essa checagem, quando não tem essa conversa, quem acaba sendo prejudicado é o próprio paciente, tá? E retornando ali, então, em relação à medicação, um hospital que preza pela qualidade no cuidado, pela segurança do paciente, não só o hospital, mas qualquer tipo de serviço de saúde, ele vai fazer todas essas checagens. Ele vai ver se o medicamento está na dose certa, se está sendo aplicado na via certa, se está no horário certo, se a medicação é aquela mesma, se o paciente é o paciente ele, certo. né? Se ele está com a pulseira dele, se ele é aquele paciente. O Ex paciente pode trocar de leito porque o outro saiu e ele quis uma cama mais próxima da janela, um leito mais próximo da janela, né? Sim, isso acontece. Ou a mesma coisa, é até engraçado, né? Esses tempos a gente estava conversando de uma situação e a colega contou que a mãe dela era super desatenta, né? E estava lá para uma consulta ambulatorial, vou denominar ela de Maria, né? E ela estava conversando ali com as outras pessoas enquanto aguardava o atendimento, e tinha outra senhora, né, que também tinha o mesmo nome. E o médico chamou, né, para consulta, a pessoa correta estava no celular, talvez respondendo uma mensagem, não sei, e disse: já vou. E a mãe dessa colega, que ela é super falante, interativa, não sei o que lá, tipo, nem se chamava, o nome que foi chamado entrou no consultório. Então, assim, são coisas que, se o profissional que está atendendo não tiver esses cuidados, né, de identificação segura do paciente, de confirmar, de perguntar, Romeu, é você? Ou, melhor ainda, porque se eu pergunto se Romeu é você, eu estou te induzindo a uma resposta. Sim. Mas quando você chega para ser atendido por mim, eu posso perguntar, qual é o seu nome? Aí você vai me falar e eu vou conferir. Conferir no prontuário para realmente confirmar se é aquele paciente que vai receber o atendimento. Com isso, evitando, né, causar um dano para o paciente. Porque às vezes eu vou olhar lá no prontuário do paciente, ele tem um histórico clínico lá, exames, medicamentos, alergias. E aí eu tô te atendendo, mas você não é o paciente daquele prontuário. E eu vou te prescrever com base no que está naquele prontuário. Ou vou te solicitar um exame com base na história clínica daquele paciente e às vezes não é a tua necessidade, né? Entendi. Então, a segurança do paciente não é papel só do médico e do enfermeiro dentro de um estabelecimento de saúde? Não, jamais.
Quando a gente fala de segurança do paciente, é uma temática, é um assunto muito amplo, né? Ele é transversal. Ele conversa com todo mundo. Então, quando eu falo de segurança do paciente, todos os profissionais que trabalham naquele estabelecimento, eles têm que estar envolvidos com a temática segurança do paciente. Então, é o médico, é a enfermeira, é o fisioterapeuta, é o psicólogo, é o farmacêutico, é o profissional de serviços gerais, é o recepcionista, é o segurança. Então, é toda a equipe que atua naquele estabelecimento, ela está envolvida com a segurança do paciente. E aí você pode me perguntar, Ana, mas como que o profissional dos serviços gerais tem que estar envolvido com segurança do paciente, tem que participar de capacitações de segurança do paciente? Porque é aquele profissional que ele está transitando em todas as áreas do meu serviço de saúde, seja ele de alta, média ou baixa complexidade. Só que cada ambiente tem um tipo de serviço que é realizado. Então, se eu não treino a minha pessoa dos serviços gerais, ela pode ir lá limpar o banheiro, com o mesmo paninho que ela limpou o banheiro, ela vem limpar a mesa ou a maca de atendimento. Ou com aquele mesmo pano que foi limpado o vaso sanitário, vir passar na maçaneta, né? E aí chego eu que vou atender o paciente, pego ali na maçaneta e vou atender o paciente. Infecção cruzada, né? A gente vai estar provocando. Ou a própria pessoa da portaria ou segurança, ele precisa saber que aquele paciente que está saindo dali, principalmente se for um paciente que estava internado, a gente deve garantir a segurança do paciente até o momento que ele está junto com o familiar, com o cuidador, saindo do meu estabelecimento. Porque ele pode estar saindo da porta ali do meu serviço e tropeçar num tapete e cair e fazer uma fratura ou algo mais, né? Então, todas as pessoas que trabalham naquele serviço, elas têm que ter ciência dos protocolos de segurança. Entendi. E quais são os desafios na implantação desses protocolos de segurança dentro dessas unidades de saúde? Os desafios, Roma. Você tocou num assunto bastante sério, bastante importante, Sim. né? Então, a gente vai desde a questão daquele profissional que está há muito tempo dentro de um estabelecimento, trabalhando muitos anos naquele mesmo serviço, e que ele vai falar, eu sempre fiz assim. O que vocês querem mudar agora? Eu vou ter outro desafio, que são profissionais que estão saindo recém-formados, né? Que às vezes não passaram por um estágio onde fosse abordado a qualidade no cuidado, segurança do paciente, o gerenciamento de riscos, e chega, não tem um tempo para ele se habituar àquela rotina, mas ele já é colocado como chefe daquele serviço, coordenador daquele serviço, e às vezes a pessoa não tem aquele embasamento ainda em relação a protocolos, em relação ao olhar crítico, para ver se estão acontecendo eventos adversos ali naquele ambiente de trabalho. Outro fator bem importante, falta de apoio da gestão. Às vezes a gestão, ela acha que não é necessário eu elaborar protocolo, eu treinar a equipe, né? Então, porque isso leva tempo. Para a gente elaborar um protocolo de qualidade, de segurança do paciente, seja de higiene de mãos, seja de medicação segura, seja de cirurgia segura, eu preciso estudar. São muitos, né? Não é um protocolo que vai atender a tudo dentro de uma unidade. Não. São muitos protocolos. Alta rotatividade de funcionários também é um problema? Alta rotatividade é um problema enorme dentro dos serviços de saúde e com isso decai bastante a qualidade, né, e a segurança. E te digo isso porque, assim, principalmente porque em nível de Brasil, a Anvisa ela tem um programa, né, de avaliação de práticas de segurança do paciente
que por enquanto é em hospitais com UTI e serviços de diálise. A Anvisa lança esse programa, né, de avaliação nacional todo mês de abril, e os serviços têm até o mês de julho, às vezes prorroga um pouquinho, vai até agosto, para eles comprovarem as práticas, né, de segurança, os processos que são implantados de segurança do paciente. E aí compete a cada estado fazer essa avaliação, essa análise documental dos documentos, né, dos protocolos que os serviços anexam. E é uma forma muito simples. A gente percebe claramente quando o profissional que estava no ano anterior não é mais o profissional que está nesse ano atuando na pasta de segurança do paciente. Então, exatamente retrocedendo na pergunta anterior, né? Profissionais que às vezes não estão habituados àquela prática, junto à alta rotatividade, onde os gestores acham que qualquer pessoa tem a competência para trabalhar naquela temática. Sim, qualquer pessoa tem a competência para trabalhar, mas ela precisa de um preparo. E aí, com isso, claro, que vai impactar diretamente ali na qualidade, na segurança do paciente, né? Outra coisa que pode impactar também, recursos limitados, né? O hospital que tem capacidade para fazer 30 cirurgias no mês e, de repente, a alta gestão diz, não, a partir de agora a gente vai fazer 150, com a mesma equipe, com a mesma quantidade de material, com uma CME do mesmo tamanho. Então, está escrito ali que tem tudo para não dar certo, né? Então, eu acho que para a gente promover aí, nesse cenário, nessas dificuldades, nós precisamos sim de lideranças bem engajadas. E lideranças tanto da gestão quanto do profissional que tem a coordenação e a supervisão, quanto do profissional assistencial. E além dessa liderança, desse engajamento, é importante também a educação permanente em saúde direcionada à segurança do paciente? Sim, educação permanente, né, educação continuada, ele é o pilar mais forte que a gente tem. E ele não vai ser diretamente para a segurança do paciente, né? Ele vai ser, essa educação continuada, essa educação permanente, ela tem que ser voltada para os protocolos de segurança referente às ações que são executadas dentro daquele estabelecimento. Então, eu preciso, quando eu falo de segurança do paciente, nós temos 6 metas internacionais, né? Que é higiene de mãos, comunicação efetiva, prevenção de lesão por pressão e queda do paciente, o protocolo de cirurgia segura, o protocolo de uso, prescrição e administração de medicamento seguro, e esqueci mas são 6 protocolos, 6 metas internacionais. Sim. Que a gente treinando toda a equipe e a equipe estando coesa, executando esses protocolos de maneira eficiente, a gente não vai estar causando dano aos pacientes. E, principalmente, esses protocolos, essas 6 metas internacionais de segurança do paciente, elas não precisam de recurso financeiro. Elas dependem de pessoas. Então, às vezes, a gestão não quer investir em treinamento, né, em educação continuada, sendo que se ela investir em educação continuada, em treinamento para aquela equipe, ela não vai ter custos financeiros para evitar danos. Então, quando a gente fala de segurança do paciente, é o engajamento, né, de todo mundo junto. Sim. Ali. E a Secretaria Estadual de Saúde, ela investe, ela atua junto a essas instituições de saúde para promover a segurança do paciente? Agora você falou da minha paixão, né? Ali na vigilância sanitária, eu que coordeno, né, a pasta de segurança do paciente. E sim, a secretaria ela é bastante preocupada, né,
com essa temática e apoia as ações, principalmente, né? Então, quando eu falo de Secretaria de Saúde, hoje eu posso elencar uma série de ações que a gente desenvolve. Como eu tinha falado anteriormente, da Avaliação Nacional de Práticas de Segurança do Paciente, a gente está fazendo anualmente, né, encontros com esses hospitais, com esses serviços de diálise que participam dessa avaliação. A gente está fazendo um encontro presencial e ano passado... Inclusive transmitido online pela Escola de Saúde, né? Isso mesmo. Com apoio da Escola de Saúde Pública do Paraná. Com apoio da escola. Para a gente ter um maior alcance, então, com o apoio de vocês, né? Sim. A gente está transmitindo online, onde a gente trabalha, né, os pontos prioritários, onde a gente analisa que tem um maior risco junto a esses serviços, hospitais com UTI e serviços de diálise. Também, não é só em serviços de alta complexidade que acontecem eventos adversos, né? Então, com essa proposta, desde 2021, a gente vem trabalhando com hospitais de pequeno porte, hospitais sem UTI, né, com centro cirúrgico, sem UTI. A gente está começando pela base, Sim. né? Pela essa análise que é realizada para identificar os principais pontos, ela chega para você através também das notificações, né, realizadas por essas instituições de saúde que notificam os eventos adversos, certo? Uhum. Nós temos um sistema nacional, né, de notificação de eventos adversos, que é o Nativisa 2.0, onde são notificados eventos adversos, né, ocasionados pela assistência à saúde. Então, através desses indicadores, a gente consegue fazer uma análise, né, dos eventos adversos no estado. Mas essa ferramenta ela é bastante frágil ainda. Por que ela é frágil? Porque muitos serviços ainda não querem fazer a notificação dos eventos adversos. Por quê? Porque a gente ainda não tem uma cultura de segurança do paciente instalada, sim, né, vivenciada. Mudar a cultura é uma coisa demorada. Então, tem gestores que não querem que notifique os eventos adversos, porque senão eu vou passar uma imagem que não é legal do meu serviço. Mas não, a notificação, o intuito dela não é esse, né? Não. É identificar para tentar melhorar, é isso? Exatamente. Eu já ia chegar aí, né? A notificação, sim, ela tem o cunho de análise, né? Por que a gente precisa notificar? Para mim conhecer o que está acontecendo no meu ambiente de trabalho. Quais são as maiores falhas, o maior número de eventos que acontecem ali? Se não for por um sistema de notificação, a gente não vai saber, sim, exatamente o que está acontecendo e, com isso, não vai conseguir tomar uma ação educativa, uma ação corretiva em cima disso. E principal, Romeu, a notificação, até então, ela vem de uma cultura, né? Uma cultura punitiva, onde as pessoas que reconhecem que aconteceu uma falha, que teve um evento adverso, a gestão vai lá e pune, tipo, você fez isso errado. E isso que a gente vem trabalhando na questão da cultura da segurança do paciente, junto aos profissionais, junto à comunidade, que não é uma pessoa que cometeu uma falha, mas sim eu tive um processo, uma série de falhas que aconteceram durante esse processo e que acabou ali no evento adverso. Então, a gente trabalha sim, a gente incentiva, a gente cobra, né? A própria Anvisa cobra, né, a regularidade, né, de notificação mensal de eventos adversos. Por quê? Porque nós precisamos identificar as falhas que estão ocorrendo para ter uma ação em cima dessas falhas e corrigir para que elas não ocorram mais. Porque quem me conhece, né, eu sempre falo, e essa fala não é minha, foi desde lá
em 1999, quando foi lançado o livro Errar é Humano, onde percebeu-se que a maioria das falhas dos eventos que aconteciam, elas eram relacionadas à ação, à pessoa, né, quem está executando. Então, veio o livro Errar é Humano, e agora nós sabemos que errar é humano, porém não podemos continuar errando. Então, a gente precisa identificar o que está acontecendo, atuar em cima dessas falhas, corrigir para que elas não aconteçam mais. Certo. E os indicadores de saúde no Paraná mostram bons resultados a respeito de segurança do paciente, desde que vocês começaram a trabalhar e analisar, levar a cultura de melhora nos protocolos, nos serviços de saúde, vocês percebem uma melhora? Então, Romulo, aqui eu até trouxe uma cola, né, com os dados. Quando a gente fala em indicadores, apesar da RDC 36, que é de 2013, né, que é a RDC que trata, né, que dispõe sobre as boas práticas de segurança do paciente, ela ter 10 anos, né, fazendo 11 anos agora, não se falava tão abertamente, né, de segurança do paciente. Não se cobrava tanto as práticas de segurança do paciente. Então, nós estamos em diversos níveis, que nem no estado do Paraná, desde 2022, nós da Vigilância Sanitária, a gente vem trabalhando com a implantação dos núcleos municipais de segurança do paciente em serviços de administração pública. Então, o que são os serviços de administração pública? São as unidades de saúde, os CAPs, a atenção especializada, o SAMU, as UPAs. Então, são serviços que não são hospitalares. E que geralmente as pessoas não tinham essa consciência de que dentro de uma unidade de saúde ocorre evento adverso. Aí eu geralmente faço uma dinâmica, né? Quando eu estou fazendo algum treinamento, alguma capacitação, eu geralmente peço para as pessoas, feche os seus olhos, pensa os serviços que você já foi, as unidades de saúde, alguma vez você visualizou ou teve, ou aconteceu com você alguma falha? Então, geralmente as pessoas já começam, e daí aí vem muitas histórias, né? Então, para a gente ver como não é só na alta complexidade que nós temos eventos adversos, mas a gente tem todos os serviços e eventos de maior ou de menor gravidade, né? Tem aqueles quase erros. Então, assim, é muito cedo para a gente estar falando, né? De como estão os nossos indicadores. O que eu posso te falar aqui, com relação às ações que a gente vem executando, por último, no estado do Paraná, é que das ações mais complexas, né? A gente tem 130 hospitais com UTI no estado do Paraná. Esse ano, 128 participaram da avaliação nacional. Então, a gente ainda está em análise, eu não sei se vão estar em alta, média ou baixa conformidade, mas a gente teve uma boa adesão. Já é muito importante, né? Sim, já é. 130, 128 participaram. Isso também faz parte de um trabalho de vocês convencerem esses hospitais a participarem e fazer com que eles entendam que a notificação, como você falou antes, não tem um cunho de punição, e sim de identificação para melhoria posterior daquilo que mais acontece que não deveria estar acontecendo, né? Dos eventos adversos. Ainda em continuação, né, a esses indicadores, no Paraná a gente tem 48 serviços de diálise que deveriam participar da avaliação nacional. Esse ano nós temos 46 participando. Bem, uma boa adesão. No ano passado a gente teve 100%, esse ano 2 já não participaram, né? Então, isso denota troca de gestão, troca de serviços. Em relação aos serviços de administração pública, né?
as unidades de saúde, as UPAs, os CAPs. Então, desde 2022, a gente vem trabalhando com eles, né? Vem fazendo uma sensibilização para que sejam implantados núcleos municipais de segurança do paciente nos municípios e que tragam todos esses profissionais para discutir a segurança do paciente, para ver onde que precisa ser atuado e aonde precisa ser melhorado. Então, nós temos 399 municípios no Paraná. Dos 399, ontem ainda estava fazendo um levantamento, nós temos 169 municípios que já ou implantaram ou estão em fase de implantação dos núcleos municipais de segurança do paciente. Então, isso já é um indicador positivo. Por quê? Porque eu tenho 169 municípios, né, se mobilizando para trabalhar nessa questão tão importante que é a implantação de protocolos, é a melhoria no cuidado, é a garantia da segurança do paciente, né? E ainda continuando de eventos adversos, é que se você me deixar falando, eu vou. Eventos adversos, eu fiz um levantamento também muito rápido, né? Só com base no ano de 2023. Quais que são os eventos adversos que são mais notificados no sistema de notificação? Então, aqui tem 5 que foram elencados, né, de maneira global, que o primeiro que mais ocorre é a falha durante a assistência à saúde. Então, quando eu falo falha durante a assistência da saúde, são pessoas envolvidas. Segundo evento que mais ocorre, que mais é notificado, lesão por pressão. Lesão por pressão é aquele paciente que fica internado ou no hospital, ou ele está acamado no domicílio, que, por falta de cuidados, ele acaba pressionando muito determinadas regiões e acaba ocasionando uma lesão. Então, isso é um evento que não deveria acontecer. Se ele tivesse sendo cuidado, mudando ele de decúbito, tirando a pressão, né, dos pontos, não ocorreria a lesão. Sim. Terceiro ponto, o terceiro evento mais notificado é falha envolvendo catéter venoso. Quando coloca catéter venoso ali, vem tudo junto, desde aquela punção, né? Aquela medicação na veia que a gente faz no pronto atendimento, numa unidade de saúde, no hospital, quanto catéteres centrais ou outros tipos de catéteres. Quarto evento adverso que mais acontece, queda de paciente. Nossa, queda de Queda paciente. de paciente. O paciente foi lá para ser tratado e ele cai. Ele cai porque, às vezes, o profissional não elevou uma grade da cama. Ele cai porque, às vezes, foi tirada a escadinha de próximo da cama. Ele cai porque, às vezes, ele usa óculos, ou ele usa uma muleta, ou faz uso de algum tipo de órtese, né, ou prótese, e não fica próximo a ele. Isso durante o internamento. Pequenos detalhes, né, que se forem trabalhados, vai evitar que vai evitar muito, né? Dentro de uma unidade de saúde, quem nunca foi num consultório que tem um baita vaso de flor lá? Ou as cadeiras, ao invés de elas ficarem em locais que não seja de circulação, colocam cadeiras para os pacientes sentarem, né? Para os usuários sentarem, onde é local de circulação. Ou aquele serviço que não tem aquelas barras laterais, né? Porque a gente atende principalmente idosos e crianças, né? A gente tá evoluindo rapidamente para uma população mais idosa. Então, a gente precisa ter esses cuidados, né? Eu não posso ter degrau dentro dos meus serviços de saúde, eu não posso ter tapetes, né? Por quê? E isso não só no serviço de saúde, no domicílio também, porque ele vai provocar queda. Então, esse é o quarto maior. E o quinto, que eu elenquei ali, os 5 primeiros, né, mais notificados, falha na identificação do paciente. Aquilo que eu falei no começo, né, do paciente trocar de maca, porque aquela ali está mais perto da janela, ou talvez ele está sem pulseira, e o profissional que vai atender, atende ele como se fosse o outro que está no prontuário, né? Exatamente.
E hoje a gente precisa trabalhar muito essa questão, e para você ver, questão de conduta pessoal, né? Que poderia evitar um evento adverso Sim. para o paciente. Tem muitos pontos aí nesses itens que você elencou que são aparentemente mais fáceis de resolver, né? Com uma boa conversa entre a equipe, uma integração, Uhum. pode ajudar a que todo mundo passe a tomar esses cuidados que vai ajudar a salvar vidas, né? Sim, porque nós somos profissionais de saúde. Como profissional de saúde, o próprio juramento dos médicos, né, que vem lá de muito tempo, ele já diz, primeiramente, não causar dano. Aí a gente pode pegar a Florence Nightingale também, mesma coisa, ela veio trabalhando questão de higiene de mãos, a questão de evitar a contaminação cruzada. Então, essas práticas, elas são muito antigas, e daí a gente para pensar e ver, poxa, por que não acontece ainda? Por que a gente tem que estar falando, lave as mãos, né? Então, para a gente mudar uma cultura é uma coisa que leva Leva tempo. anos, né? E você tem que trabalhar, você tem que trabalhar dia após dia, você não pode desanimar. É a tua equipe que está ali, às vezes sobrecarregada, às vezes cansada, às vezes até com salário atrasado, mas esses fatores, eles não podem influenciar lá no atendimento, né? No atendimento final do meu paciente. Então, a sensibilização, a educação continuada, elas ainda são o melhor caminho para a gente garantir, né, a qualidade no cuidado e a segurança do paciente. Entendi. Legal. Então, é muito bom a nossa conversa, né, Lídia? Eu agradeço muito a sua disposição em estar aqui e te passo a palavra para você fazer as suas considerações finais. Eu acho que, como hoje, né, esse programa vai ao ar mais tarde, mas está sendo gravado no dia 17 de setembro. Dia 17 de setembro é o Dia Mundial, né, da Segurança do Paciente. E esse ano, cada ano, a OMS, ela estabelece um tema para a gente estar tratando. No ano passado, foi a inclusão do paciente e familiar no cuidado. Geralmente, esses temas são trazidos devido à análise dos problemas que estão ocorrendo. Então, para o ano de 2024, né, o slogan da campanha mundial pela segurança do paciente é faça certo, torne seguro. E o tema que a gente vai tá trabalhando, né, em todo esse mês de setembro, é melhorar o diagnóstico para a segurança do paciente. Então, assim, é bastante pertinente esse tema, onde vem trabalhar a questão do diagnóstico do paciente para tornar esse tratamento mais seguro, que a gente vê que tem muita falha em relação a isso. E, assim, só tenho que agradecer essa oportunidade. Eu acho que falar de segurança do paciente, ele tem que ser uma coisa diária, uma coisa cotidiana, onde nós precisamos contagiar as pessoas. Porque a segurança do paciente, ela não é feita por mim, ou por você, ou pelo médico, ou pela equipe de um determinado serviço. Ela é feita por todos, né? Então, a partir do momento que nós tivermos essa consciência, que com a aplicação de protocolos, seguindo rotinas, né, que são estudadas, a gente evita causar um dano para o paciente. Tendo essa consciência, a gente jamais vai estar fazendo mal para o paciente. É envolver o paciente, o familiar, o cuidador, trazer ele junto para a gente, né? Conversar com ele, ouvir o que ele tem para falar. Com isso, a gente também vai estar promovendo a segurança do paciente. E a nossa meta, né, enquanto Secretaria de Estado da Saúde, ali a Coordenadoria de Vigilância Sanitária, a Divisão de Vigilância Sanitária de Serviços, né, e principalmente a coordenação da segurança do paciente. Nós contamos com todas, né, as pessoas que estão nos ouvindo, e que cada um faça a sua parte, né.
evitar causar danos é a nossa missão. Então, vamos todos trabalhar juntos, né? Pela qualidade no cuidado e a segurança do paciente. Legal, muito bonito. Esse podcast fica gravado em nosso canal do YouTube, também em áudio disponível no Spotify. Curtam, compartilhem, se inscrevam no nosso canal e até a próxima. Tchau!